Bom, obrigado, Léo Bruno, pela brilhante apresentação. E passamos, na sequência, ao Carlos Eugênio, da Fiat, para proferir sua palestra. Boa tarde. Como é que eu vou atuar isso aqui? O problema é fazer ele andar. Começou. Muito bem. Bom, o desafio aqui, na verdade, é a gente falar um pouco como que a Fiat trabalha essa questão da liderança para a inovação. Muito bem. Eu queria, na verdade, começar com um questionamento que a gente nos coloca todo dia, que é o que está acontecendo nesse século no mundo industrial, no mundo empresarial, no mercado, de uma maneira geral. A gente vê que a aceleração da história, a gente mede pelo tempo, entre a descoberta de uma inovação ou de um processo tecnológico e quando ela vira um produto no mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem visto que essas coisas estão acontecendo muito rapidamente. A gente falou aqui, o Celso da Vilaz falava em 7 anos entre começar o desenvolvimento de um novo aço e colocar esse aço no mercado. A gente fala na indústria automobilística em, se for tudo maravilhosamente bem, 3 anos e pouco entre imaginar um carro e colocar esse carro no mercado. Isso no passado, até 15 anos atrás, eram minimamente 5 anos a 6 anos. A gente vê a indústria eletrônica que é cada dia mais rápida. Então, o nosso desafio é fazer com que essas coisas ocorram e que a gente acompanhe esse processo. Só para a gente lembrar o que tem acontecido ao longo dos anos, como as inovações se transformaram em produtos e como essa coisa foi ficando mais rápida ao longo do tempo. Desde uma fotografia que levou 112 anos, desde a primeira descoberta até você ter uma máquina fotográfica, até todo o processo de eletrônica, de informática hoje, que é muito rápido. Isso aí é um grande desafio para nós, para a indústria de maneira geral. Os próximos 5 anos seguramente vão mudar mais do que mudaram nos últimos 30. Em 79 o mundo era um, hoje mudou bastante coisa. Eu acho que algumas coisas que nós pensávamos que aconteceriam no ano 2000 não aconteceram, mas outras coisas, eu acho que em 79 ninguém pensava em internet do jeito que ela dominou a nossa vida, por exemplo, e de todos os benefícios que ela trouxe, e de toda, obviamente, a loucura que ela trouxe para a nossa vida, em função da quantidade de informação que ela nos coloca. Eu ainda vou conseguir, viu? Aí, muito bem. 2015, hoje já é para nós uma realidade. Para nós, por exemplo, da indústria automobilística, para vocês, da metalurgia, o 2015, para quem trabalha com desenvolvimento de produto, é uma realidade. Nós, hoje, na Fiat, estamos pensando e começando a desenvolver produtos que serão lançados em 2013, 2014, 2015, 2016. Então, mas seguramente o mundo vai ser diferente e o desafio é tentar imaginar como que esse mundo vai ser e criar os recursos para que a gente chegue lá. E temos também aquela questão básica para todo mundo que pensa com inovar. Tudo que a gente fez até agora, na verdade, provavelmente vai ter que ser feito de forma diferente daqui para frente. Teve aquele escritor que escreveu uns anos atrás que a história acabou, porque tudo já tinha acontecido. Na verdade, a história não acabou. A questão é que a história está andando muito mais rápido e a maneira de criar essa história daqui para frente está sendo muito diferente do que ela foi até então. Esse que é o grande desafio. E qual que é o papel do líder nesse contexto de mudança? Bom, falando de inovação, basicamente, o líder, o que ele tem que fazer? Ele tem que implantar o DNA de inovação na empresa. Ele que tem que, muito mais do que patrocinar, ele tem que guiar e ele tem que se comprometer com esse processo. Na verdade, ele tem que fazer com que os seus liderados consigam
se comprometer e estar totalmente envolvidos nesse processo de inovação, porque é o único processo que pode construir o futuro para a gente. Não tem outro. Sem inovação, você vai, na verdade, ficar navegando sobre estatística, sobre passado. A inovação vai construir o futuro e esse é o papel do líder nesse processo. A gente fala também o seguinte, que perceber o momento certo de inovar, ou seja, de aproveitar uma inovação, é um papel fundamental do líder. Com todo mundo que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, e vocês sabem disso, muitas vezes se começam a desenvolver sistemas, processos, produtos, e para os quais não se vê uma aplicação certa no mercado. E o papel do líder, na verdade, está em enxergar isso e transformar isso em ganho real. Isso, para nós, quer dizer, colocar o DNA da inovação dentro da empresa e depois saber liderar a empresa para aproveitar e tirar ganhos disso, para mim, são os papéis principais que o líder deve ter. A gente pode falar aqui, mais ou menos, dos papéis dos líderes da seguinte forma: implementar e evoluir um processo de inovação inovativo. Vejam, tem N literaturas que falam de inovação, tem N consultorias que ajudam as empresas a criar processos de inovação, mas o que a gente tem visto, depois de, ao longo desses anos, trabalhando, buscando alternativas, é que a gente tem que ser também inovativo nesse processo. A gente tem que trazer para dentro de casa as formas, digamos, que se adaptem mais à maneira nossa de trabalhar. Cada empresa tem a sua forma de trabalhar, tem a sua alma, e é importante que a gente consiga fazer isso. Outro papel importante é abastecer esse processo com know-how e recursos. O líder é, digamos, o principal responsável para trazer conhecimento ou para fomentar esse conhecimento e para trazer recursos, seja de onde for, recursos de financiamento externo, recursos de acionista, recursos materiais para isso aí. Outra função fundamental é trabalhar e implementar parcerias que sejam construtivas, com outras empresas, com concorrentes, com empresas da sua cadeia de valor, tanto para trás quanto para frente, tanto fornecedores quanto clientes. São universidades, são consultorias, são parcerias com diversas entidades estaduais e cabe ao líder, nas várias instâncias de uma empresa, também fomentar esse tipo de parceria. Criar um ambiente propício à geração de ideias. Para mim, é muito pessoal isso, o advogado do diabo nasceu morto. O advogado do diabo precisava tomar um tiro todo dia, na hora que ele acordasse, porque ele mata todas as ideias. Então, na verdade, a ideia é criar esse ambiente em que as pessoas não tenham medo de propor ideias diferentes. Isso, para mim, talvez disso tudo aí, seja a mais básica junto com as pessoas lideradas. E envolver as pessoas no processo, isso aí é fundamental. Então, o líder tem, digamos, todo esse papel para desempenhar dentro da organização. Bom, na Fiat, como é que a gente faz isso? A gente tem uma interpretação de inovação, que não é diferente da maioria. O DNA da inovação para nós é traduzir nos nossos produtos todas as oportunidades que a gente vê de mercado. Desse diagrama que o Léo colocou aí, a parte Porter, que é o escutar o mercado, aplicar, depois transformar aquilo em valor, isso para nós, digamos, é uma obsessão nossa. A gente, então, está sempre procurando oportunidades de mercado e tentando achar parcerias que nos permitam transformar essas oportunidades em produtos. De qualquer forma, pessoas a peça-chave são as pessoas. Tá? E trabalho, 90% de suor e 10% de inspiração é a chave para você conseguir chegar nos resultados. Eu vou ter que pedir o meu amigo lá para... Competência. E competência aqui a gente fala em todos os sentidos. E criatividade. Criatividade num processo de inovação também é uma peça-chave, é o famoso lado direito do cérebro que vai estar funcionando. Muito bem, essas são as questões chaves que a gente coloca para a inovação.
E eu queria só mostrar rapidamente, a gente tem um histórico da Fiat de inovação no mercado, que nos fez criar uma série de coisas de forma única ou de forma pioneira, e como é que a gente hoje está trabalhando para perenizar esse processo na nossa vida. Em 79, a gente lançou o primeiro carro a álcool, mudou a história do mercado automobilístico, mudou a história da visão do Brasil em termos de combustíveis. Em 90, a gente lançou o Uno 1000, o primeiro carro com motor 1000, que também mudou o mercado brasileiro, fez crescer, hoje metade dos carros são com motor 1000, né? E, na verdade, o mercado em 2 anos cresceu o dobro por causa dos carros 1000, com imposto mais baixo e preço mais baixo. Em 99, a gente lançou um conceito diferente, um Palio de Ventro, que era a maneira de criar um off-road urbano que ninguém tinha. Isso, para nós, trouxe um benefício fantástico de marca, trouxe um benefício fantástico de vendas e de rentabilidade. Ou seja, está aí o valor da inovação. Em 2004, a gente lançou o sistema Viva Voz para telefone dentro do carro. Também uma iniciativa pioneira, parceria nossa com TIM e com Nokia. Depois, em 2005, a gente lançou o motor 1.0 Flex. Os Flex até então eram motores maiores, a gente lançou o 1.0 e popularizou o Flex. Em 2006, a gente lançou o Senna Tetrafuel, o primeiro carro no mundo que pode usar 4 combustíveis diferentes: gás natural, álcool, gasolina com álcool e gasolina pura. Em 2007, a gente lançou o Blue Me, juntamente quando a gente lançou o Punto. O Blue Me é um sistema de interação total através de voz do usuário com o carro. Em 2008, a gente fez uma série de coisas interessantes. Nós lançamos o câmbio Dual Logic, que é um câmbio automatizado diferente. Lançamos o Locker, que é um diferencial blocante para os carros Adventure, que deu para os carros uma funcionalidade a mais. E lançamos o Blue M Nave, que era a versão do Blue M com navegador. Vejam, vamos falar do Locker um minuto só. O Locker não é uma inovação tecnológica em si. A inovação aí está em colocar um bloqueio de diferencial que existia há 30 anos em um carro com tração dianteira e dá para ele um tipo de utilização que ninguém tinha pensado. Isso para nós também é inovação. E contar com parceiros para nos ajudar a fazer isso. Bom, lançamos no final do salão do ano passado o Concept 3, que é um carro elétrico, totalmente elétrico, feito com materiais alternativos e que gerou para nós uma série de pesquisas que nós estamos levando avante agora, na Fiat. E acabamos de lançar agora uma outra inovação interessante, inovação de mercado, que não é inovação exatamente de tecnológica. A gente acabou de lançar uma estrada cabine estendida, e aí aquele negócio de ouvir o mercado. Por que a gente lançou isso? A gente começou a ouvir o mercado e ver que tinha espaço para ter um produto totalmente diferente do que tinha. Lançamos esse carro há 2 semanas e ele já está sendo um sucesso de vendas desde o seu lançamento. Isso aí são só dois resultados na imprensa do que veio. É um segmento novo. Isso, para nós, é uma das maneiras como a gente vê inovação. Bom, mas a gente também está preocupado em perenizar a nossa inovação e estender, de criar mais formas de a gente sustentar técnica e tecnologicamente do que a gente vê no mercado. Então, nós criamos, recentemente, um Conselho Estratégico de Inovação Tecnológica dentro da Fiat. Esse conselho é presidido pelo nosso presidente, e a função dele, na verdade, é definir, e a gente já está fazendo isso, todas as áreas de competência tecnológicas sobre as quais nós precisamos trabalhar para garantir que, no futuro, essas coisas continuem chegando para nós. Essas inovações que vão chegar no produto final, que vão virar produto um dia, continuem chegando para a Fiat, continuem nos permitindo aproveitar as oportunidades de mercado. Então, essa é a nossa visão de como o líder deve agir. Nesse caso, eu diria que temos a liderança do nosso presidente, que puxou para si, inclusive, essa tarefa de conduzir o nosso processo daqui para frente, organizar o nosso pensamento, organizar as parcerias com as quais nós trabalhamos, com entidades, outras entidades e universidades, para que a gente consiga
ver exatamente onde estão as competências que nós precisamos para continuar sendo sucesso de mercado daqui a 3, 4, 5, 8 anos. Enfim, esse é o nosso pensamento. A Fiat acredita que o líder inovador tem que ter uma série de características. Primeiro, foco no cliente. O cliente é fundamental. Se você não vira o cliente, não adianta você inovar. Uma inovação por si não tem o menor valor. Segunda característica, que vai chegar em algum momento, envolver todas as partes que trabalham no processo. A terceira característica, valorizar as pessoas e a competência de cada uma dessas pessoas. Depois, trabalhar com o produto de hoje e também com o produto de amanhã. Importante é o futuro. Hoje é base para amanhã. Manter-se atualizado em tecnologias e metodologias, isso é uma necessidade absoluta nesse processo. Inovar nos produtos, mas também nos processos e modelos de negócio. Na verdade, a gente fica muito preso em inovação tecnológica, mas uma área fundamental para qualquer tipo de negócio é inovar em modelos de negócio, que pode muitas vezes trazer junto inovações tecnológicas, ou pode muitas vezes derivar de inovações tecnológicas. Valorizar a propriedade intelectual, patentes, ideias, trabalhar em rede, ou seja, usar todos os parceiros que a gente conseguir colocar no processo, respeitar a cultura e as diferenças culturais, isso é fundamental. Não dá para atropelar culturas e valores que as empresas, que as pessoas têm. A gente precisa aproveitar isso e fazer isso remar a favor da gente. E, finalmente, e talvez mais importante, o líder tem que acreditar na inovação. Ele tem que acreditar que inovar, de fato, é a chave para o futuro. Se ele não acreditar, ele pode ter algumas dessas características, mas não vai funcionar. Porque a fé dele é que vai fazer com que as pessoas o sigam, com que as pessoas sigam a sua orientação e façam com que ele, de fato, faça a diferença. Bom, era isso aí. Muito obrigado a vocês.